Bom dia, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que você faça sua inscrição e que deixe seu comentário. Bem, querido, você já foi em alguma igreja algum dia? Você já participou de algum culto religioso? Mas o que é a igreja? Quem faz parte da igreja? E qual a importância da igreja? Hoje estaremos respondendo todas essas perguntas. Por isso, querido, eu te convido a ouvir essa mensagem até o final. O tema de hoje é igreja. O texto que vamos ler é aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18 ao 20. E disse Jesus: também eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A palavra igreja significa assembleia ou congregação. A igreja é o conjunto de todas as pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e que agora se reúnem para adorá-lo e para servi-lo. Cada cristão é parte da igreja. São como pedras vivas que formam um grande edifício. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5, é que o apóstolo Pedro decifra a mensagem que Jesus proferiu em Mateus 16, 18, onde Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Vejamos o que Pedro diz. Chegando-se a ele, a Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedra que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Veja bem, querido, Pedro entendeu que quando Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Pedro entendeu que Jesus não disse que edificaria a sua igreja sobre a vida de Pedro. Pois se isso fosse verdade, Pedro morreu há muito tempo. Então o alicerce da igreja estaria totalmente em ruínas. Mas na verdade Jesus chamou Simão de Pedro, que no grego significa Petros, que significa uma pedra solta. Bem, querido, naqueles dias o templo de Salomão tinha sido construído através de pedras soltas, ou seja, pedras que tinham sido cortadas das rochas. Então eles edificaram o templo colocando pedra sobre pedra. Mas todo edifício precisa de um alicerce. Então Jesus disse a Pedro: e sobre esta pedra, apontando para ele mesmo, aqui no grego não é Petros, mas Petra, que significa rocha, uma montanha rochosa. Sobre essa rocha, que é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, a igreja seria então edificada. Então Cristo é o alicerce da igreja. A nossa fé deve estar nele, em sua obra redentora. E nós, todos aqueles que creem em seu nome, somos pedras vivas que formam o edifício da igreja. Aqui em sua carta, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5, Pedro disse que nós devemos nos achegar a Cristo
que é a nossa rocha viva, o nosso alicerce, que foi rejeitado pelos homens, infelizmente ainda Cristo é rejeitado por muitos. Depois Pedro diz que ele e nós também, os que creem na rocha que é Cristo, somos pedras vivas que fazem parte do grande edifício de Deus, que é a igreja. Queridos, na Bíblia a igreja não é um edifício de pedras, mas sim um conjunto de pessoas que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E para finalizar, mas qual é a importância da igreja? Por que eu deveria fazer parte da igreja? Bem, querido, a resposta é simples. Foi Deus quem instituiu a sua igreja. Ninguém pode viver a sua fé em isolamento. Cada cristão precisa viver em comunhão um com os outros. Igreja é a união de todos cristãos. Por isso, onde os cristãos não se reúnem, não pode haver igreja no sentido completo. Querido, ninguém é perfeito. Todos nós precisamos de ajuda e encorajamento em nossa caminhada com Deus. Deixar de se reunir um com os outros como igreja é um ato de egoísmo e isso pode prejudicar a nossa fé. Jesus disse que quando nos reunimos como igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, pois até o diabo sabe que Jesus Cristo habita através do Espírito Santo no meio da sua igreja. E onde existe a luz divina, as trevas são dissipadas. Jesus também deu a chave do reino dos céus para a sua amada igreja. Isso simboliza a autoridade que a igreja possui através do nome de Jesus aqui na terra. Quando a igreja ora, o inferno estremece, as cadeias são quebradas, pessoas são libertas, os céus se abrem, os anjos começam a operar, milagres começam a acontecer, porque Jesus Cristo habita dentro de cada coração daqueles que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador e agora fazem parte da Igreja de Cristo. Querido, a Bíblia diz que em breve Jesus voltará do céu para levar a sua igreja e eles estarão eternamente com Ele. Por isso, querido, vale a pena fazer parte como Pedro naquele dia. Nós devemos, querido, abrir o nosso coração para Jesus, devemos crer urgentemente que Ele é o nosso único Salvador e então algo maravilhoso irá acontecer com você. O Espírito Santo virá habitar dentro de ti e você se tornará uma pedra viva que está alicerçada na rocha eterna que é Jesus Cristo. Você se tornará templo do Espírito Santo, a igreja do Deus vivo. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.